Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Mônica Bergamo hoje vai falar das federações, mas de uma em especial, porque partidos de esquerda podem formar uma federação que apoie a chapa Lula-Alckmin nas eleições. Há dificuldades para selar um acordo final, mas que partidos estariam envolvidos aí? E, claro, para isso, gente abrindo mão de candidatura própria. Houve envolvimento direto, houve conversas com o próprio ex-presidente Lula? Mônica, bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, muitas conversas de todos com todos, né, Sheila? E o PSB, que discute a filiação de Geraldo Alckmin à legenda, o apoio a Lula e a formação de uma federação com o PT, o PCdoB e o PV para atuarem como uma única legenda nas eleições e pelos próximos 4 anos, está dividido, Sheila, em relação aos termos dessa aliança. E ela pode até não sair. A pedra no sapato tem sido o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que mantém sua pré-candidatura para voltar ao governo de São Paulo e deseja que o PT o apoie no Estado. Mas o PT já lançou Fernando Haddad. E o Fernando Haddad, Sheila, está na frente nas pesquisas. E o PT diz que pode ceder ao PSB em todos os estados, retirando candidatos de todos os lugares, ou de quase todos os lugares, onde ele não está tão na frente, como, por exemplo, Bahia, Piauí, que ele tem já os governos, mas nos demais estados ele pode ceder, mas em São Paulo, não. Né? Se houver uma federação, só uma das duas candidaturas poderia vingar, porque a federação só pode lançar um nome em cada estado, Sheila. Portanto, se nenhum dos dois abrir mão, não pode ser até que não tenha essa federação. A questão de São Paulo, dessa forma, ela inviabilizaria uma aliança nacional, uma federação unindo todos. O Márcio França já sofre uma pressão interna do seu próprio partido e as diferenças ficaram bem evidentes ontem numa reunião entre os dirigentes de todas essas legendas, PT, PV, PSB e PCdoB, todos se reuniram em Brasília e alguns virtualmente para discutir o formato de federação e saíram com essa divergência. Quando, por exemplo, eles estavam discutindo quantos votos o PT vai ter na direção da Assembleia dessa federação, quantos votos vai ter o PSB, o PV, o PCdoB, como vão fazer quando tem divergência sobre candidaturas nas cidades, quem vai decidir. Então, estava tudo indo bem, chegando a um consenso, até que o Márcio França entrou na discussão, o clima azedou um pouco, porque ele disse que todas aquelas regras eram um detalhe, que 3, 4 pessoas poderiam discutir aquelas regras, e que o importante era a política, os gestos políticos, dando a entender que o importante era decidir quem é candidato, por exemplo, aqui em São Paulo, onde ele quer o apoio do PT, porque, segundo ele, a sua candidatura seria melhor para o Lula, teria maiores condições de derrotar o bolsonarismo aqui em São Paulo. Isso é o que ele diz. Bom, uma parte do PSB ficou bastante irritada, Sheila, justamente os deputados federais, porque eles querem fechar logo essa federação. Para os deputados federais, ela é muito vantajosa, né? Ela fortalece a chapa, ela diminui o número de candidatos e ela fortalece aqueles que já têm voto, então ela ajuda na reeleição deles. Em vários estados interessa para o PSB fechar essa federação. Mas o Márcio França tem batido o pé e nas condições que ele quer, que ele apresenta, a federação fica muito difícil de sair. E isso muda o quadro, Sheila, no Brasil todo, né, não apenas em São Paulo. Então, para os nossos ouvintes de outros locais, muda em Pernambuco, que pode passar a ter 2 candidatos, um do PT e do PSB, e não mais uma união. Muda no Espírito Santo, que passaria a ter a candidatura não apenas de Renato Casagrande, do PSB, que é governador, mas também do senador Fábio Contarato ao governo. Muda no Rio Grande do Sul, ou seja, altera todo o quadro regional. Novas conversas vão ocorrer, mas essa é uma grande pedra no sapato aí para ser removida, né? A única coisa que a gente tem, Sheila, que a gente pode dizer que segue sólida como uma rocha, é a aliança de Lula com Alckmin, né? A chapa Lula-Alckmin vai sair. E você se lembra, né, Sheila, quando a gente anunciou isso aqui, eu publiquei na Folha de São Paulo, a gente comentou aqui também em primeira mão,
como foi uma perplexidade geral. Eu me lembro do susto do Megali, ninguém acreditava muito no que eu estava dizendo, mas foi um choque, né? Não, e mas o choque era a disputa, né? Era a disputa para ver quem ia ter Alckmin ao seu lado. A gente falou, quem diria que esse dia chegaria, né? Alckmin, essa figura contida, né? Que não mexe exatamente com as emoções e os corações da população, pelo contrário, né? E aí pronto, desejado pelos partidos, né? Era essa a nossa surpresa. É uma pessoa que se elegeu 4 vezes governador de São Paulo, voto teve. Sim, né? mas a gente estava falando de carisma, né? De outro campo aí, super importante. Mas ele estava na dianteira aqui nas pesquisas, né? Então você tem a razão, não é uma pessoa que mexe com as emoções, mas tem um simbolismo enorme. Mas eu só estava me lembrando mesmo de como foi uma perplexidade, e depois foram tintas e tintas para dizer que isso não ia sair. Mas isso vai se confirmando, né? Eu fiquei ali meio sozinha, vocês me apoiando aqui. Sempre, Mônica, a gente sempre te apoia. E antes dessa coisa de a direita ser esticada, né? Porque agora a gente tem uma direita muito maior. Antes disso, né? Alguns anos a gente via PT e PSDB num embate tão forte, eles eram antagonistas assim declarados e era um cenário muito claro, né, Mônica? Assistir a isso, a esses dois partidos andando lado a lado, tudo bem que agora o Alckmin, né, não é mais, né, deixou o partido, mas ele era sempre foi muito a cara do PSDB. Eram antagonistas muito claros, né, Mônica? Que choque. Foi um choque e vocês, graças a Deus, acreditaram. A gente seguiu falando aqui, seguimos escrevendo na Folha de São Paulo e agora está certo, confirmado. Mas as outras coisas todas do entorno, como a gente está vendo aí, são muito mais difíceis de costurar, né? Então vamos esperar mais. Muita gente no PSB quer essa aliança, quer essa federação. Marcelo Freixo quer, Flávio Dino quer, o próprio Márcio França quer, mas nas condições dele, né? E tá um pouco complicado de atender as condições dele. Então vamos esperar um pouquinho para ver se a política, a conversa, o diálogo